Meus caros, e cá temos nós o mundo em constante ebulição, como diria Gugu da ONU. Desde o Médio Oriente à América Latina, ninguém está satisfeito, mas a verdade é que em menos de 24 horas Israel conseguiu eliminar 2 dos principais cérebros do terrorismo internacional. O líder do Hamas, que foi assassinado após ter assistido à cerimónia de tomada de posse do presidente do Irão, a convite deste, ainda por cima, e o líder, pelo menos de uma facção do Hezbollah, alegadamente também responsável pelo morticínio que se verificou nos Montes Golã, em que morreram 12 crianças que estavam a jogar à bola inocentemente num campo de futebol. É evidente que estamos a assistir ao pânico generalizado da comunistação social portuguesa, que não pode, não lhe deixam dizer que tanto o Hezbollah como o Hamas são 2 grupos terroristas. Não sei porquê, mas eles não dizem isto, recusam-se a dizer isto, quando todo o mundo civilizado sabe que o são, e portanto, como agora foram eliminados 2 desses líderes, desses 2 grupos terroristas, a comunistação social portuguesa parece umas baratas tontas e não sabe que posição tomar. Não podem, por um lado, defender o Hamas e o Hezbollah porque são, evidentemente, grupos terroristas, e por outro lado, tem muita vontade de condenar esta eliminação física destes 2 cabeças dos grupos terroristas. Aliás, acabo de ver aqui na CNN, na Communist News Network, um comenteco, um Pereira Coutinho qualquer, dizer que foi muito mal terem sido assassinados estes 2 cabecilhas dos grupos terroristas, porque agora não há com quem negociar. Meus caros, como se Israel alguma vez tivesse que negociar ou precisasse de negociar com terroristas. Mal vai o Estado de Direito quando tem que negociar com terroristas. Já negociar com criminosos comuns, já isso é mau, quanto mais com terroristas que têm em sua posse reféns, por exemplo, e que mataram centenas de pessoas inocentes num festival de música. Mas, como não podem acusar Israel de ter decapitado o terrorismo internacional, acusam de agora não terem ninguém com quem negociar a entrega dos reféns. Bom, até estou admirado como é que só agora é que começo a ver algum comenteco nas TVs por cabo vir condenar estas 2 operações militares organizadas, refiro militares e cirúrgicas, porque eles são líderes de grupos terroristas armados. Não estamos a falar de civis, mas sim de militares. O primeiro, o do Hamas, que propositadamente, não menciono os nomes de nenhum, o do Hamas foi o responsável, ele próprio, confesso, pelo ataque de 7 de outubro de 2023 àquele festival de música em Israel, que matou dezenas de pessoas na hora e fez centenas de reféns. Alguns até já morreram, outros não foram sequer entregues às suas famílias. E o segundo, o do Hezbollah, que sempre apoiou o grupo terrorista Hamas e que terá sido o responsável por aqueles mísseis que foram lançados contra as crianças naquele campo de futebol, mataram aquelas 12 crianças. E aqui se volta a colocar a mesma questão. Merece ou não merece um líder de um grupo terrorista que ataca, que mata, que decapita civis inocentes, crianças, mulheres, merece ou não merece a pena de morte? E merece ou não merece um outro líder de outro grupo terrorista que mata 12 crianças inocentes num campo de futebol, merece ou não a pena de morte? E neste caso, em particular, eu estou de acordo com essa medida, caso se prove que foram realmente eles os cabecilhas, os mentores destes ataques hediondos contra a humanidade. Agora, era preciso tê-los levado a julgamento, era preciso tê-los capturado, e eles teriam que ter hipótese de se defender. Sim, meus caros, eu defendo isso. Todo o ser humano deve ter hipótese de se defender, até porque eles assim foram eliminados de um segundo para o outro, nem deram conta que foram eliminados, ou seja, eles nem sofreram. E constituem-se mártires para todos aqueles fanáticos seguidores, e eles têm dezenas, centenas de milhares de seguidores fanáticos. Não era isso que devia ter acontecido. Eles deviam ter sido capturados, claro que não foi possível, deviam ter sido levados a julgamento, e no julgamento com todas as garantias de se poderem defender, para eles próprios perceberem no final que iriam perder a vida.
Para eles terem essa noção, essa consciência durante meses, poderem ter essa consciência de que iriam realmente ser sentenciados à pena capital. Eles deviam ter tido essa percepção, porque assim, esse seria o sofrimento adequado que eles mereceriam, mas assim não, assim desapareceram de um segundo para o outro, como digo, nem deram conta e, portanto, como o povo português costuma dizer, ficaram-se a rir. Quer dizer, morreram, é certo, mas nem deram conta. Isso não é castigo, meus caros. O castigo é um julgamento leal e justo e depois sim a aplicação da correspondente pena se realmente se provasse em julgamento que foram eles os cabecilhas, aqueles ou outros. É porque assim ficamos na dúvida. Há sempre quem possa ficar na dúvida se realmente foram aqueles mesmo, ou terão sido até outros, os responsáveis pelos ataques terroristas a Israel. De qualquer forma, do mal ou menos, não tendo sido possível julgá-los, pelo menos estes dois já não farão mais nenhum mal à humanidade.